médiuns intuitivos. Quem já não sentiu, na calma profunda de uma bela noite, essas influências misteriosas e benfazejas que confortam o coração? Donde vêm esses pensamentos tão doces, esses sonhos encantadores, essas aspirações para o ideal que experimentamos em certas épocas da vida? Eles nos são inspirados pelos entes amados que nos rodeiam, que nos cercam com sua solicitude, e que se sentem felizes quando nos veem seguir os conselhos que nos insinuam. Delany, portanto, corrobora que todos nós somos médiuns, o que, a nosso ver, não é tão difícil assim de entender, ainda que alguns confrades, insistentemente, venham a negar isso. Mas será que, em relação aos fenômenos de efeitos físicos, não se poderia também dizer que todos somos médiuns? Quem irá nos responder essa intrigante questão é o escritor Arthur Conan Doyle, 1859 a 1930, na sua obra A História do Espiritismo, afirma que Crawford deu grande importância à correspondência entre o peso do ectoplasma emitido e a perda de peso do médium. Suas experiências parecem mostrar que todos são médiums, que cada um perde peso numa sessão de materialização, e que o médium principal apenas difere dos outros pela circunstância de poder desprender muito maior quantidade de ectoplasma. Amplia-se, portanto, as ocorrências que apontam na direção de se comprovar que, de fato, todos nós somos médiuns. Agora, sim, no próximo capítulo, analisaremos, como prometido, se é conveniente desenvolvermos a mediunidade. 6. Deve-se procurar desenvolver a mediunidade? Ao que nos parece, a mediunidade de psicografia, por ser a que mais fica em evidência, deve ser o sonho de consumo de muita gente. Transcrevemos de Chico Xavier, Amor e Sabedoria, autoria do jornalista e escritor João Cunha, o seguinte trecho. A mediunidade não é fruto só do desejo de ser médium, é o resultado de longa e laboriosa preparação, através de muitas vivências, no curso dos séculos e milênios de esforços preparatórios. Em graus diferentes, todos nós possuímos faculdades mediúnicas. Teoricamente todos somos médiuns. Mas a especialização exige esforço, dedicação e amadurecimento, assim como acontece com relação a qualquer arte ou ciência. Toda sabedoria tem um começo, toda conquista tem um início e demanda tempo, um tempo que pode ser mais ou menos longo, dependendo da ciência ou arte que se propõe o candidato. Na faculdade, o médico não compra a sabedoria, mas terá de assimilá-la à custa de esforços próprios, terá de frequentar as aulas e muito estudar, terá de queimar as pestanas em cima de livros e mais livros e sofrer pela aquisição do saber acadêmico. Conhecimento não entra pelos poros, nem é produto disponível no mercado de quinquilharias. Assim também se dá com a formação espiritual. Mediunidade não é privilégio de ninguém, mas somente a possui avançada quem a tenha desenvolvido. Não há exceções nas regras da lei, todos possuímos conforme as próprias conquistas efetuadas. Deus é Pai amoroso e justo, não dispensador de favores gratuitos. Observa-se que a mediunidade é uma faculdade que se desenvolve ao longo de um tempo, mas, geralmente, as pessoas querem desenvolvê-la bem rapidamente. Então, em resposta à pergunta do título, diremos que não seria conveniente, uma vez que é melhor deixar que o seu desenvolvimento siga o curso natural das coisas. Allan Kardec, falando especificamente a respeito da vidência, respondeu a uma pergunta semelhante. Leamos em O Livro dos Médiuns. Essa faculdade pode desenvolver-se pelo exercício? Pode, como todas as outras faculdades. Mas é daquelas cujo desenvolvimento natural é melhor do que o provocado, quando corremos o risco de sobreexcitar a imaginação. A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não pertence às condições normais do homem. Ao colocar a faculdade de ver os espíritos como pertencente ao número daquelas cujo desenvolvimento natural é melhor, fácil concluir que considerava, também em relação a outras, ser prudente esperar que surjam naturalmente, embora não as tendo nominado. A razão disso ele atribuiu à possibilidade de sobreexcitar a imaginação. O estudioso Hermínio Correia de Miranda, 1920 a 2013, na obra intitulada A Sobrevivência e Comunicabilidade dos Espíritos, disse: E mais, até que você tenha dominado todos os seus temores, adie a tentativa de desenvolver sua mediunidade.
O conselho se resume em estudar mais, antes de tentar. Por outro lado, o desenvolvimento da mediunidade é igual ao desenvolvimento de qualquer outra faculdade, que todos somos médiums em estado potencial, que em algumas pessoas o fenômeno se opera espontaneamente, porque tanto o mecanismo da mente como o do corpo são adaptáveis, enquanto que outros precisam de certo tratamento. Seus conselhos são oportunos e o livro os oferece a cada passo, como, por exemplo, se o leitor deseja tornar-se médium apenas para passar o tempo, estará simplesmente abrindo a porta a outros desperdiçadores de tempo como ele mesmo. Ao se tornar sensível ao pensamento dos espíritos, o médium aumenta a sua sensibilidade com relação às pessoas encarnadas. Acresce que ao atingir a notoriedade, o médium se encontrará rodeado de pessoas invejosas que experimentarão certo ressentimento pelo fato de que, de certa forma, o médium é diferente delas. O risco aí é grande, pois, como adverte o autor, se o médium é mesquinho, bestial, vingativo ou invejoso, precisa também compreender que a lei da atração dos semelhantes é suprema no mundo do pensamento. Nessas condições, atrairá espíritos idênticos que o deixarão inteiramente desorientado. Confirma-se, portanto, o que encontramos na codificação, além de ser mais explícito quanto à inconveniência do desenvolvimento provocado. Já no final desse capítulo, julgamos oportuno trazer a opinião do espírito Bezerra de Menezes, para os que pensam em provocar o desenvolvimento da sua mediunidade. Vejamos o que se pode ler no livro Recordações da Mediunidade, de autoria da médium Ivônia Pereira, 1900 a 1984. Os ensinamentos contidos nos códigos espíritas, a advertência dos elevados espíritos que os organizaram e a prática do espiritismo demonstram que nenhum indivíduo deverá provocar, forçando-o, o desenvolvimento das suas faculdades mediúnicas, porque tal princípio será contraproducente, ocasionando novos fenômenos psíquicos e não propriamente espíritas, tais como a autossugestão ou a sugestão exercida por pessoas presentes no recinto das experimentações, a hipnose, o animismo, o personismo, tal como o sábio doutor Alexandre Aksakoff classifica o fenômeno, distinguindo-o daqueles denominados efeitos físicos. A mediunidade deverá ser espontânea por excelência, a fim de frutecer com segurança e brilhantismo, e será em vão que o pretendente se esforçará por atraí-la antes da ocasião propícia. Tão insofrida se redundará, inapelavelmente, repetimos, em fenômenos de autossugestão ou chamado animismo, isto é, a mente do próprio médium criando aquilo que se faz passar por uma comunicação de espíritos desencarnados. Existem mediunidades que do berço se revelam no seu portador, e estas são as mais seguras, porque as mais positivas, frutos de longas etapas reencarnatórias, durante as quais os seus possuidores exerceram atividades marcantes, assim desenvolvendo forças do perispírito, sede da mediunidade, vibrando intensamente num e noutro setor da existência e assim adquirindo vibratilidades acomodatícias do fenômeno. Outras existem ainda em formação, forças vibratórias frágeis, incompletas, os chamados agentes negativos, que jamais chegarão a se adestrar satisfatoriamente numa só existência, e que se mesclarão de enxertos mentais do próprio médium em qualquer operosidade tentada, dando-se também a possibilidade até mesmo da pseudoperturbação mental, ocorrendo então a necessidade dos estágios em casas de saúde e hospitais psiquiátricos se tratar de indivíduos desconhecedores das ciências psíquicas. Por outro lado, esse tratamento será balsamizante e até necessário, na maioria dos casos, visto que tais impasses comumente sobrecarregam as células nervosas do paciente, consumindo ainda grande percentagem de fluidos vitais, etc. Sentimos-nos no dever de apresentar esse alerta, para evitar que pessoas desejosas de possuir a mediunidade na forma ampla, ao lerem o que aqui colocamos, se sintam incentivadas a buscar o seu desenvolvimento mediúnico e, com isso, acabem trazendo prejuízos psíquicos a si mesmas, cuja responsabilidade poderia cair sobre nossa cabeça, caso não o fizéssemos. 7. Conclusão. Concluímos que todos nós somos médiuns, sim, pois não há uma só pessoa que não receba influência dos espíritos, na pior das hipóteses, em duas situações, em uma delas, a do seu anjo da guarda, na outra, é a que acontece durante os momentos de emancipação da alma,
Quando um encarnado se comunica com os espíritos que lhe são simpáticos, conforme aqui demonstramos ambos os casos. Obviamente, que nosso modo de pensar pode não ser comungado por alguns companheiros espíritas, o que, acreditamos, certamente, acontecerá, porém, por coerência, continuaremos respeitando a liberdade de cada um ter a sua própria opinião. E para terminar, não podemos deixar também de mencionar que é muito comum pessoas, geralmente que não têm um conhecimento doutrinário mais aprofundado, colocarem os médiuns, já experientes no labor mediúnico, no alto de um pedestal, tomando-os como se fossem pessoas especiais, quando, na verdade, não é bem isso, conforme se lê em Emmanuel, Dissertações Mediúnicas. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo, são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram, sobremaneira, o curso das leis divinas, e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre, são espíritos que tombaram dos cumes sociais, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas, que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando, com sacrifícios, tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Que os próprios médiuns não se coloquem em evidência e exerçam sua atividade mediúnica com muita humildade, não se deixando embalar pelos mimos desses companheiros. Ademais, que não devem se esquecer da advertência do Mestre Jesus de que aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Lucas 12,48. Fim.